Então, vamos começar a horas, porque dizem aqui as boas regras que as reuniões devem começar a horas e terminar a horas. Então, sejam bem-vindos a esta sessão. Vamos aqui falar como é que nós podemos manter, desenvolver ou reajustar aquilo que é a cultura da empresa nestes momentos de teletrabalho, não é? Temos aqui, como alguém agora diz muito, o novo normal, não é? Estamos neste momento a entrar no tal novo normal, vamos ver o que é que isso significa. Então vamos falar aqui um bocadinho de um tema que para mim é muito querido, que tem a ver com a cultura. E vamos começar aqui por também fazer as apresentações. A ligação vai abaixo imensas vezes, diz-me aqui a Isabel, não sei se é por mim. Sim, no vosso caso, quem diz que a ligação vai abaixo, mais alguém está com esse problema? Aqui ok. Aqui ok, pronto. Creio que seja isso. Ok, então vamos lá, vamos continuar, vamos pedir que a colega também consiga resolver. Muito bom, então, eu sou a Carmen Almeida, vou só ver o que é que se passa aqui, porque tenho uma... Ok, já passou a mensagem. Eu sou a Carmen Almeida, sou consultora de recursos humanos e mudança organizacional. Trabalho há mais de 20 anos estas temáticas. Nos últimos 5 anos comecei a trabalhar como profissional liberal, portanto passei a trabalhar em casa. Significa que esta questão do teletrabalho, do trabalhar remotamente, para mim é absolutamente normal. Eu gosto muito, devo dizer. O que é diferente agora? O facto de, primeiro, todas as formações passarem a ser neste formato em que eu sei que está aqui assim um pontinho para o qual eu olho e atrás desse pontinho estão muitas pessoas, mas não há o ver-vos, não há o sentir-vos. Vamos comunicando aqui desta forma, o que nos traz aqui um enorme, para mim, pelo menos um enorme desafio. Mais de 20 anos a trabalhar em formato presencial e agora este formato é um desafio, mas estamos cá para ele. O que é que eu faço? Eu trabalho muito temas que têm a ver com a liderança, com o desenvolvimento em termos pessoais nas organizações, o que tem a ver com trabalho estas temáticas em formação, mas também trabalho tudo o que tem a ver com o desenhar da experiência do colaborador em formato de consultoria. E isso também neste momento está, obviamente, num ritmo diferente, fazemos tudo online, o que também traz aqui um imenso desafio. Nestes últimos anos, nestes últimos 5 anos também, comecei a trabalhar o Design Thinking e trouxe o Design Thinking aplicado às organizações, ao design da experiência do colaborador, ao design da experiência do cliente, as duas juntas, e também o pensarmos como é que nós podemos melhorar aquilo que é a experiência do cidadão nos serviços que qualquer organismo do Estado nos proporciona. Isto tem sido também aqui um desafio enorme, um desafio mesmo muito grande. Esta sou eu, vamos vendo aqui mais também e ao longo do dia vamos nos conhecendo um bocadinho mais. Eu devo dizer que o maior desafio que eu neste momento estou a passar em termos pessoais é com este isolamento, é a distância da minha filha, que não vejo há mais de 2 meses, e isso é o que me está a custar mais. Minha mãe está comigo, meu marido está comigo, portanto as coisas vão funcionando. Aqui a filha, bom, temos que ver agora com o desconfinamento se conseguimos ver-nos. Eu estou em Vila Nova de Mil Fontes, ela está no Cartaz, portanto temos aqui alguma distância entre nós e isso também custa um bocadinho a ultrapassar. Muito bem, falámos de mim, gostava de vos conhecer a vocês também um bocadinho, saber aqui só quem são. E a pedir-vos para fazermos aqui o seguinte, eu vou colocar aqui no chat um link para um pequeno questionário, está bem? Vou-vos pedir se vocês podem entrar e responder, ok? Vamos ver se conseguem todos entrar, é só carregar no link e aparecerão 2 perguntas, está bem? Vamos ter aqui
duas perguntas. E eu vou-vos pedir para vocês responderem, ok? Mais um bocadinho para vos dar tempo para responder e depois mostramos os resultados, está bem? Ok, muito bem. Então, vamos ver o que é que nós temos. Temos aqui, isto não é para mim novidade, porque eu estava a ver as pessoas a entrar, e temos aqui 74% do nosso público são senhoras e 26% são senhores. E relativamente aqui às nossas funções, então, temos 16% com o cargo de diretor, 35% de pessoas que têm a responsabilidade de uma equipa e 48% que são colaboradores sem responsabilidade pela gestão de uma equipa. Portanto, temos aqui um número grande de pessoas que não têm a seu cargo uma equipa, mas ainda temos aqui bastantes pessoas com esta responsabilidade, o que é ótimo também. Muito bem. Então, ficamos aqui com um bocadinho mais de conhecimento sobre o grupo e vamos voltar aqui àquilo que é a nossa apresentação. Ok? Muito bem. De novo na apresentação? Sim? Muito bem. Então, uma nova pergunta, só para sabermos também, percebermos um bocadinho melhor o que é que vos levou a juntarem-se a nós nesta sessão sobre cultura. Gostava que vocês utilizassem agora o chat e pudessem partilhar connosco o que é que vos levou a inscreverem-se nesta sessão. Bem? Então, perceber as vantagens do teletrabalho, muito bem. Sou gestora de RH e estou interessada em obter dicas, boa. Muito bem. Mais ideias também para eu poder levar aqui um bocadinho o nosso discurso àquilo que é o vosso objetivo. Ideias de ajuste ao teletrabalho, muito bem. O tema, faço parte da TRH e implementei o teletrabalho em 2019, muitíssimo bem. Ok, perceber como potenciar o teletrabalho, melhorar a forma como utilizo o teletrabalho e faço a gestão de equipa, perfeito. Melhorar todos os dias, claro, ver como adaptar com 100% das pessoas em teletrabalho, sim. E este é o grande desafio, não é? A percepção da inovação na cultura, ok? Vantagens e desvantagens do teletrabalho, da gestão de equipa. Sou gestora de formação em RH, ter mais conhecimentos. Que bom. Muito bem. Perfeito. Sabem que eu acho guardar a empresa unida, ainda que cada um na sua casa. Pois é, Elizabeth, é isso mesmo, não é? Conseguirmos ter todas as pessoas juntas, unidas e a conseguir produzir no mesmo nível e no mesmo ritmo, não é? Porque sabemos que uma coisa também leva à outra. O facto das pessoas se sentirem bem, apoiadas e motivadas também leva a conseguirmos ter, obviamente, melhores resultados. Muito bem. Conhecer melhor as potencialidades do teletrabalho, diz a Ana Cristina Matias. Eu suponho que alguns de vocês, para algumas das pessoas que aqui estão presentes, por aquilo que vocês não estão a escrever, para algumas pessoas, se calhar o teletrabalho não é uma novidade e se calhar já tínhamos alguém a trabalhar nesse formato. Para muitas outras pessoas, a obrigatoriedade do confinamento levou a que tivéssemos todos começado a trazer desafios muito grandes. Eu gostava de partilhar convosco um trabalho que estive a fazer no último ano. Peço desculpa não partilhar o nome da empresa, mas isto
da ética da consultoria, temos sempre que... Uma empresa com quem eu estive a trabalhar, é uma empresa que tem cerca de 1000 e poucos colaboradores. Tivemos durante o último ano a trabalhar tudo aquilo que é fazermos as coisas, começarmos a ter uma cultura mais agile, vamos falar dela aqui um bocadinho, começarmos a ter uma cultura mais agile, começarmos a ter as pessoas também neste pensamento de que o que é isto do desenhar uma experiência do colaborador, não é? O desenhar uma experiência do colaborador é nós percebermos que há pessoas para quem o trabalhar a partir de casa pode ser um fator de motivação. E se calhar há outras pessoas para quem trabalhar no escritório é que resulta, não é? Então, o desenharmos a experiência de um colaborador significa que nós somos capazes de perceber numa organização que existem vários formatos, flexibilidade de horários, ou trabalhar num escritório, ou trabalhar a partir de casa, e que estes podem ser só fatores que têm um impacto muito grande naquilo que é a motivação de cada um de nós. Então, esta organização com quem eu estive a trabalhar foi muito interessante porque durante um ano tivemos a trabalhar e a consciencializar as pessoas e as chefias, sobretudo, também, para a importância de podermos permitir que as pessoas trabalhem a partir de casa. E claro que, como tudo o que é uma mudança, houve uma resistência grande por parte de algumas pessoas, outras não, é normal isto assim acontecer, mas a verdade é que foi um tema muito falado. Então, quando chegou este momento de bora lá todos para casa porque temos de ir e é mesmo assim, estamos todos confinados, esta empresa estava preparada, ou mais bem preparada, eu diria eu, para enfrentar aquilo que é o trabalhar remotamente, não é? Porque como é que eu giro o meu tempo, como é que eu consigo gerir a minha equipa que está a trabalhar à distância. Isto foi para mim um tema muito, muito querido e muito interessante, porque de facto, eu vejo por mim, não é? Eu gosto muito de trabalhar a partir de casa, mas sei que há pessoas que preferem o escritório, o vestir-se, o sair, o apanhar, o meter-se no carro, o ir para o escritório, tudo isso é uma rotina que é importante para a vida das pessoas. Mas nós vamos ver aqui um bocadinho mais à frente que o que era antes, se calhar agora já não é exatamente. Ou seja, muitas pessoas que tinham uma grande resistência por trabalhar em casa, com o facto de virem, de experienciarem e poderem ver como é que as coisas correm, se calhar mudaram um bocadinho de opinião. Se calhar perceberam que até pode ser um formato interessante para si e para a sua vida. Então, muito obrigada. Temos aqui, de facto, algumas expectativas ou alguns objetivos ou alguns propósitos vossos ao assistir nesta sessão. Por um lado, perceber como é que nós conseguimos sedimentar aquilo que é uma cultura que já está instituída. Por outro lado, perceber como é que através do teletrabalho nós conseguimos melhorar, reforçar esta cultura. Por outro lado, também perceber como é que isto pode ser ou não uma vantagem para cada um de nós. Okay? Portanto, esta sessão, infelizmente não vos posso ver, nem vos posso ouvir, mas vocês têm o chat, portanto, sintam-se completamente à vontade para ir fazendo perguntas. Eu estou aqui com 2 monitores, portanto consigo ter a apresentação de um lado e vou aqui dando uma olhadela para que vocês estão a escrever e perdoem-me se alguma coisa não correr a 100%, mas olha, tudo é uma novidade e este grande desafio, um dia estou a falar através de uma plataforma, outro dia noutra, então está a ser também para mim um desafio grande, não é? De utilização destas novas tecnologias. Mas vamos lá, então, vamos falar do que é isto da cultura. Vamos falar da ligação, porque ela é importantíssima entre aquilo que é a cultura e a estratégia da organização. Vamos falar daquilo que é a cultura agile, o que é que isto significa, não é? Antes falava-se muito do agile e da cultura. O que é que isto significa hoje, não é? Que estamos todos em casa, como é que a coisa vai funcionar, como é que para o futuro nós vamos pôr esta cultura a funcionar. Vamos falar aqui de algumas ações que nos ajudam a reforçar a cultura e trago-vos aqui 2 exemplos de 2 empresas, uma canadiana e uma portuguesa, que têm culturas muito fortes e para vermos o que impacto é que isto tem, de facto, depois nos resultados que a própria organização tem. E vamos lá começar, então. Aqui o primeiro desafio, a primeira pergunta para vocês. O que é isto da cultura?
Há imensas definições, há imensas pessoas que dizem coisas maravilhosas sobre o que é a cultura. Como é que vocês definiriam? O que é a cultura da empresa? Digam lá. Respondendo aqui no chat, por favor. A identidade da empresa, diz o Luís. Ok. A missão, a visão, os valores. Ok. Os valores, a forma de estar, a missão e a sua implementação. Os valores com que a empresa se rege, as traduções, os hábitos, tradições, missão e valores, sim. O BI da empresa, os valores, defender os mesmos princípios e remarem todos para o mesmo lado, diz o Fábio. As pessoas. O DNA da empresa, o ADN da empresa, sim. Vestir a camisola. É isso mesmo. É tudo isso que vocês estão a falar. Eu trago-vos aqui algumas definições do que é a cultura e vou-vos trazer a primeira que eu gosto muito. É que a cultura é a forma como nós trabalhamos e a forma como nós nos comportamos quando o chefe não está a ver. Reparem, a cultura significa que todos nós temos uma forma de estar, de trabalhar, de nos comportarmos que é igual, esteja eu no meu escritório, com o meu chefe a ver, os meus colegas a ver, esteja eu em minha casa, no meu quarto, ou na minha sala, ou na minha cozinha. Isto é a cultura de uma organização. Mas há mais definições. Então, a cultura é a forma como nós comunicamos uns com os outros. E quando nós falamos de comunicação, falamos dos e-mails que enviamos, dos telefonemas que fazemos, da forma como nós comunicamos para o exterior quando estamos a fazer um recrutamento, da forma como nós comunicamos com os candidatos, da forma como nós comunicamos com as pessoas que começam a trabalhar connosco pela primeira vez, a forma como os nossos diretores comunicam connosco, a forma como nós comunicamos com os nossos diretores. Então, cultura é isto, é a forma como nós comunicamos uns com os outros. Mas a cultura também é a forma como nós nos cuidamos uns aos outros, a forma como nós nos respeitamos uns aos outros, qualquer que seja a função, qualquer que seja a antiguidade que a pessoa tenha dentro da organização. E isto diz-nos tudo sobre uma organização. Não importa que eu seja, que a minha função seja a limpeza ou a manutenção, ou que a minha função seja ser diretor, ou que a minha função seja ser CEO. Independentemente da função que eu tenho, a forma como nós nos respeitamos, a forma como nós cuidamos uns dos outros, revela a cultura que existe dentro de uma organização. Então, aqui uma pergunta da Catarina. A cultura da organização influencia o clima? Claro, Catarina, obviamente. Porque, repare, aquilo que eu estou a dizer é a cultura é aquilo que passa de geração para geração. A cultura é aquilo que nós comunicamos, a forma como dizemos, a forma como falamos das nossas filhas, a forma como falamos dos nossos colegas, a forma como falamos dos nossos clientes, a forma como nós nos cuidamos e respeitamos, significa que entre nós o clima é bom ou não. Nunca vos aconteceu, não sei se já vos aconteceu, se não, mas a minha última experiência de trabalho numa organização foi uma experiência em que eu senti que o clima, não é? O clima, a cultura, tudo isto era um clima e uma cultura tóxica, onde eu não me encaixava. Não é? E isto tem um impacto muito grande depois naquilo que é o resultado, naquilo que é a forma como eu comunico com os outros, na forma como eu interajo com os outros. Não é? Portanto, sim, a cultura de uma organização tem uma influência brutal naquilo que é o clima, porque o clima é nós medirmos, não é? Eu meço o clima e consigo perceber
que o clima existente é resultado dessa cultura. Não é? Exato, a Cristina diz, é a forma como nos comportamos. Exatamente, é isso mesmo que eu tinha visto aqui também. Então, repara, a cultura que existe numa organização é também a forma como nós cuidamos e a importância que nós damos aos nossos clientes. E isto sente também pelo cliente. Quando existe dentro da nossa organização uma cultura de cuidar do cliente, respeitar o cliente, é óbvio que isto se transmite para fora. Da mesma forma, quando nós dizemos cuidar dos nossos colaboradores, o que nós estamos a dizer é que é muito importante, qualquer que seja a minha função dentro da minha empresa, eu sou capaz de tratar com respeito, tratar com carinho, tratar com atenção, tratar com a devida atenção, obviamente, respeito por tudo aquilo que são opiniões diferentes, formas de estar diferentes, não é? O Luís diz que o clima é o estado de espírito. Exato, não é? E como tal, eu consigo medir o clima. Não sei se consigo medir a cultura, mas eu consigo medir o clima. Como é que as pessoas estão? E o clima é reflexo dessa cultura que nós temos internamente, certo? A cultura é uma coisa que se transmite de uns para os outros. E isto leva-nos aqui a pensar em muitas coisas relacionadas com a cultura. O Jacob Morgan, que é neste momento um homem também com vários livros escritos sobre a employee experience e a cultura e a liderança, ele diz uma coisa engraçada. Eu tentei traduzir, só não traduzi vibe, porque acho que é uma palavra difícil de traduzir, não sei se nós temos exatamente, talvez energia. Mas o Jacob Morgan diz que a cultura é a vibe da sua organização e são as ações que são tomadas para criar essa vibe ou esse sentimento. Damos aqui vibe como energia, não é? Vamos dizer isso, que a cultura é a energia que sentimos dentro da organização. E são todas as ações que se põem em marcha para nós conseguirmos criar essa energia e esse sentimento internamente. Eu acho que isto é engraçado também, não é? É uma forma diferente de traduzirmos o que é cultura. Então vamos ver, então, se a cultura é a forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós comunicamos internamente, a forma como comunicamos para o exterior. Então, qual é o impacto que a cultura também tem na implementação da estratégia da nossa organização? O que é que vos parece? Qual é o impacto que isto tem? Se puderem responder aqui também no chat. Tem um impacto direto e importante, diz a Aldora. Um grande impacto. Adesão versus imposição, exato, certo. Elizabeth, adesão versus imposição no sentido em que se eu compro a ideia, certo? Eu estou a aderir à ideia e a implementação é mais fácil de acontecer. Se é imposto, como em tudo na vida, não é? É mais difícil de eu aceitar. Certo? Muito bem, obrigada, Elizabeth. É óbvio. Tem um impacto brutal, não é? Se nós começarmos aqui a pensar o que é que acontece em termos da cultura. A cultura é um dos pilares da estratégia, diz o Paulo. Ok, é uma forma de ver. As estratégias devem ser definidas de acordo com a cultura existente. Caso contrário, não cola. Yeah. Certo. Muito bem, então reparem. O Peter Drucker diz, eu adoro esta frase, o Peter Drucker diz que a cultura devora a estratégia ao pequeno almoço. O que é que isto significa? Eu posso ter uma estratégia fabulosa, super bem delineada, super bem estruturada, pensada, muito orientada para negócio, maravilhosa. Mas eu faço-vos a pergunta, que é, quem é que implementa a estratégia?
Quem implementa a estratégia numa organização? As respostas? Os managers, a gestão de topo, a direção. Todos, claro, Vítor Costa. Então reparem, quem define a estratégia é a direção de topo. Quem implementa a estratégia somos todos nós dentro da organização. E o que acontece é que se as pessoas não comprarem a ideia, se as pessoas não perceberem a ideia, se as pessoas não perceberem aquilo que é a estratégia, aquilo que vai acontecer é que as pessoas, pela sua forma de ser e de estar, não implementam a estratégia. É por isso que o Peter Drucker diz que a cultura devora a estratégia ao pequeno almoço. Quando nós temos uma empresa com culturas muito fortes, culturas muito fechadas, de pessoas que trabalham juntas há anos e anos e anos, com uma forma de ser e de estar muito própria, imagine, eu posso ter um diretor-geral, um CEO, uma administração nova, cheia de ideias inovadoras, definem uma estratégia. A estratégia não é por eles implementada, a estratégia é implementada por toda a estrutura que está abaixo. E se se as pessoas não perceberem, não quiserem implementar a estratégia, elas vão encontrar 1,5 milhão de estratagemas, de ideias, de formas de estar contra aquilo que é a estratégia que é definida. É por isso que uma e outra têm um impacto tão grande. A cultura tem um impacto brutal naquilo que é a definição e implementação de uma estratégia. Então, reparem, se nós estivermos a pensar numa organização que tem uma cultura forte, uma cultura coerente, aquilo que nós vamos encontrar é uma organização onde todos dentro da empresa, quer que seja a sua função, conhecem a missão, a visão e os valores da empresa. Mas atenção, porque não chega a conhecer, porque eu até posso pôr magníficos cartazes lindos nas paredes, com os valores espalhados por todo o lado. Até posso pôr os valores no meu desktop. Mas se os valores não forem vividos pelas pessoas dentro da organização, nós não estamos a trabalhar verdadeiramente a cultura. Então, não chega a dizer e colocar na parede, é importante que as pessoas conheçam, compreendam e vivam aquilo que são estes valores. Depois, numa empresa, numa organização onde a cultura é forte e é coerente, a estratégia organizacional é partilhada por todos. E isto é um tema muito interessante, porque muitas vezes, quando eu trabalho liderança, aquilo que eu digo, aquilo que eu pergunto é: digam-me, por favor, como é que vocês fazem a divulgação ou implementação daquilo que é a estratégia definida pela administração? Muitas vezes aquilo que eu percebo é que esta partilha de informação fica a meio caminho. Isto não é total. É óbvio que, na sua plenitude, a forma como a estratégia está definida pode não ter que ser do conhecimento de todas as pessoas na organização. Mas há conhecimentos mínimos que todos nós precisamos ter para nós vivermos esta cultura, para nós percebermos qual é o caminho e para onde é que nós estamos a ir. Então, isto é muito importante. Outro tema que é fundamental é nós falarmos de confiança, não é? Porque numa organização onde a cultura é forte e é coerente, existe a confiança entre pares, dos colaboradores com a sua chefia e dos colaboradores relativamente à sua própria organização, àquilo que é a forma como são tratados, cuidados. Lembra-se do que falámos há pouco? O que é isto da cultura? É a forma como somos tratados. Então, quando as coisas acontecem num clima de confiança, existe um sentimento de pertença muito mais forte, não é? Eu acredito na minha organização, confio nela e, portanto, eu sinto-me parte desta organização. E quando isto acontece, a história da organização é passada de uns aos outros, dos mais velhos aos mais novos.
E isto é que é muito bonito de se ver. E isto desafio-vos a fazer este exercício. Se vocês pedirem a alguém da vossa equipa, temos aqui muitas pessoas que têm a seu cargo equipas, mas vocês próprios, quem não tem equipa, pode fazer esse exercício e pensar qual é a história da minha empresa, não é? Que história bonita é que eu tenho, que eu gostava de passar a uma pessoa que vai entrar de novo. O que é que aconteceu aqui que me marcou, que foi tão positivo? Um colega, uma chefia, uma forma como trataram alguém que saiu da empresa, a forma como tratam quem tem um filho, quem é promovido, quem faz anos, quem tem um tema, alguma coisa na sua vida que é verdadeiramente importante para ela. Como é que nós cuidamos disto? Como é que nós tratamos isto? E isto eu sei, isto é a cultura. A cultura é transmitida de pessoa para pessoa, de uma chefia para os seus colaboradores, dos colaboradores uns aos outros, dos colaboradores mais velhos para os colaboradores mais novos, mais velhos e mais novos no sentido de antiguidade na casa. Quando temos organizações onde a cultura é forte e é coerente, os colaboradores são embaixadores desta marca, têm orgulho em falar da sua empresa e falam dela nas redes sociais, nas reuniões de família, quando estão com os amigos e entre si. E isto é a cultura de uma organização. E quando isto acontece, os clientes sentem a força desta cultura. E os colaboradores sabem que, de facto, a empresa que os cuida, cuida também dos clientes. É um orgulho eu ter a certeza, quando estou a dar a minha cara a um cliente, que aquilo que eu estou a dizer é verdadeiro. Eu, de facto, eu e a minha organização preocupamos-nos em resolver aquilo que é o assunto deste cliente. E isto é tão verdadeiro que eu consigo genuinamente passar essa preocupação ao cliente. Porque neste momento eu não consigo resolver, mas eu consigo passar ao cliente que ele é de facto importante para nós. E não é só com uma mensagem. Não é? Eu, na semana passada, tive um problema para resolver numa empresa prestadora de serviços, é um pós-venda, avariou-se o meu esquentador, eu tive que ligar para esta empresa e adorei, porque a chamada tinha uma mensagem gravada que dizia: não desligue, por favor, a sua mensagem é muito importante para nós, não desligue, por favor. E eles desligavam a chamada. Portanto, eu liguei para aí 5 vezes e a chamada era sempre desligada, mas a mensagem estava sempre lá. Não desligue, por favor, a sua mensagem é muito importante para nós. E isto dá-nos vontade de dizer: oh, valha-me Deus, não é? Porque é chamado bullshit, não é? Não é verdadeiro. Quando a cultura de facto existe, significa que tudo aquilo que nós fazemos internamente, nós estamos orientados para os nossos colegas, para a nossa empresa e para os nossos clientes. E isto sente-se. E o que é que acontece? Os resultados aparecem. Quando o cliente sente que existe uma cultura forte internamente, quando ele percebe que os colaboradores são bem tratados e que os clientes são bem tratados, existe esta cultura de serviço, então os resultados aparecem. Aparecem porque as pessoas internamente se sentem bem e motivadas, acontecem porque, de facto, os clientes se sentem bem tratados, voltam, recomendam-nos. E isto é brutal. Okay? O impacto que tem uma cultura forte nos resultados é enorme. Estava aqui a ler o que vocês estavam a escrever e a Cristina diz: se a empresa nos ouve, é um motivo para sentir e passar aos mais novos colaboradores e clientes essa cultura. Isso mesmo, Cristina. E nós sentimos orgulho. Eu acho que não há nada mais triste do que uma pessoa estar a ouvir nos mídias ou a ler uma notícia sobre a sua própria empresa e sentir que as pessoas estão a dizer mal do nosso trabalho, estão a dizer mal da nossa empresa. E, infelizmente, eu tenho trabalhado com muitos clientes, sobretudo banca, em que ultimamente têm sido muito massacrados com as más notícias
nas redes sociais e na televisão, nos jornais. E eu consigo perceber como isto magoa as pessoas, não é? Como isto nos fere de todas as formas. Então, há aqui, de facto, um vestir da camisola que depois tem um impacto muito grande naquilo que são os nossos resultados. E eu agora trago-vos aqui uma notícia fresca, porque estamos a falar de cultura e o tema é a cultura, manter, ajustá-la em momentos em que estamos todos a trabalhar a partir de casa. E eu li esta notícia hoje que diz, foi feito um inquérito, através da plataforma portuguesa digital Fixando, consultou cerca de 1.300 empresas e trabalhadores que estão inscritos na rede e diz que cerca de 2/3 dos trabalhadores pretende continuar em teletrabalho no longo prazo e quase 60% dos empregadores concorda com essa opção. E isto é muito interessante, reparem. Há bocadinho eu estava-vos a dizer que inicialmente muitas pessoas achavam que não iam conseguir adaptar-se ao teletrabalho, não iam gostar de trabalhar desta forma, porque é difícil trabalhar em casa, porque temos as crianças, porque não tenho condições, porque não consigo concentrar. Mas a verdade é que nós mudamos muitas vezes de forma de estar, de nos comportarmos, quando somos obrigados a isso, não é? E esta foi uma forma, não é? Fomos todos obrigados a vir para casa e de repente 2/3 de nós descobrem que afinal é bom trabalhar a partir de casa. E se calhar eu sou muito mais produtivo porque eu não perco 2 horas por dia nos transportes públicos. Claro que quando as coisas voltarem ao novo normal, nós vamos ter as crianças a irem para a escola e, portanto, os pais conseguem estar em casa a trabalhar e serem mais produtivos. Eu sei que quem tem filhos pequenos, não é difícil as pessoas trabalharem desta forma. Mas isto significa que há, de facto, como a Ana diz, um novo paradigma. E isso vai obrigar as chefias a adaptarem-se. Não tenha a menor das dúvidas, Ana, não só as chefias, a própria organização como um todo vai ter que se adaptar a esta nova realidade. Há uma forma diferente de trabalhar. Eu acho que, não sei o que vocês acham, mas eu acho que nada vai ser como era antigamente. Muita coisa está a mudar. E as organizações vão, de facto, ter de criar mecanismos para trabalharmos de uma forma nova, não é? O que é interessante é que até aqui há uns meses atrás, não é? Há 6 meses atrás, esta era a minha batalha, não era? Que era, nas organizações, mostrar o impacto que tem na nossa horário consoante aquilo que são a outra área da nossa vida tão importante também, que é a nossa vida pessoal. Conseguirmos compaginar aquilo que é o nosso tempo de trabalho com a nossa vida pessoal é uma coisa brutal e que tem um impacto realmente muito, muito, muito grande na nossa motivação. E agora, olha, foi uma ocasião triste, não é? Mas se calhar vamos mesmo, a maior parte das organizações vai ter que se reinventar, como diz a Lídia. Isso mesmo, Lídia, reinventar para conseguirmos encontrar esta nova forma de trabalhar. Então, nunca como agora, falar de cultura agile foi tão atual, reparem. Não é? Quando falamos de uma cultura agile, o que é isto? Reparem. A agilidade organizacional ou a cultura agile, esta habilidade que qualquer organização tem que ter, se adaptar de uma forma muito rápida e equilibrada a estas constantes mudanças que estão a acontecer. Quem já estava preparado, fabuloso, e o impacto desta mudança não foi tão grande. Quem estava a léguas de pensar que podíamos trabalhar desta forma, teve um impacto muito, muito grande, não é? Eu tenho uma empresa com o cliente que me diz, no dia, creio que 11 ou 12 de março, foram todos a correr à procura de computadores para as pessoas poderem ir para casa trabalhar, não é? Portanto, é isso mesmo, é preciso mudar o mindset e temos todos que pensar, nada vai ser como antes.
Não vale a pena nós pensarmos que vamos voltar a uma realidade que ela já não existe. Estamos noutra área, noutro mundo, noutra forma de estar. Então, aquilo que é a tal agilidade organizacional, de facto, é esta forma como nós conseguimos, com a máxima qualidade, dar resposta àquilo que são expectativas das nossas pessoas e expectativas dos nossos clientes, não é? E temos que pensar, então, como é que isto vai acontecer? Isto significa que vamos ter que reinventar-nos. Alguém dizia há bocadinho, não é? Mudar mindsets, certo, mas também temos de mudar internamente muita coisa. Temos de mudar processos. Os processos têm que ser simples. Nós temos que começar a trabalhar com tecnologia simples, user-friendly, nada de coisas muito complicadas, nada de 1,5 milhão de softwares que só nos complicam a vida. As coisas têm que ser pensadas de uma forma mais fácil e simples. Ágil é simples. Em termos de estrutura, nós temos de começar a trabalhar de uma forma diferente também. Se calhar em muitas empresas, onde é possível começarmos a trabalhar por gestão de projetos, nós temos de o fazer. Adoro isso mesmo. Gestão de projetos com equipas multidisciplinares. E esqueçam lá esta coisa de somos todos iguais, por isso vamos todos trabalhar juntos nesta mesma área ou departamento. Não! É bom haver diversidade. É bom trabalharmos com pessoas que pensam diferentemente de nós, não pensam igual a nós. Então precisamos que as equipas sejam capazes de trabalhar em conjunto, que sejam capazes de trabalhar com muito menos burocracia, sem mais, e temos que ser pessoas que se conseguem auto-organizar para conseguirem alcançar um objetivo comum. Vamos ter pessoas com diferentes perfis, mas são pessoas que vamos olhar para competências que sejam importantes para o negócio, fantástico, mas temos que ter pessoas que, enquanto características pessoais, são pessoas flexíveis, disponíveis, são pessoas que têm esta apetência para a mudança. Porque se eu for uma pessoa com muita dificuldade em a me adaptar à mudança, se calhar eu vou chegar a um momento em que eu vou ter que parar e pensar, o que é que eu faço aqui à minha vida, não é? Porque o mundo está a correr a uma velocidade brutal à minha volta. É muito importante nós trabalharmos estas questões todas. Lídia, diz-me, é necessário fortalecer a comunicação interdepartamental, mas é que sem dúvida que sim. Repare, não podia estar mais de acordo. É porque, para além daquilo que estamos a falar de uma gestão por projetos, de termos as pessoas muito mais a autogerirem aquilo que é o seu time, a comunicarem de uma forma muito mais rápida e menos burocrática entre si, nós temos que ter aqui uma comunicação top-down muito mais clara, transparente, capaz de promover aquilo que é o debate construtivo e a inovação, sob pena de ser muito difícil nós estarmos a trabalhar em conjunto. Agora, nós temos que ter aqui, em termos de gestão, os colaboradores envolvidos e ouvidos em todas as questões que têm a ver com a gestão e com o negócio. Muito mais importante nós termos aqui formas de criar fóruns abertos com os nossos colaboradores, entre nós, para nós nos sentirmos também seguros para partilhar, para dar ideias e para conseguirmos ser mais responsáveis. Então, vamos a ver, estamos a falar de simplicidade, de rapidez, de ser agile, de termos uma organização muito mais centrada naquilo que é aquilo que o colaborador pede, aquilo que o colaborador precisa, aquilo que o cliente espera de nós, human-centered é este o princípio do agile. Mas então isto significa que a organização tem que estar preparada, para nós em termos de mindset também. Portanto, se queremos ter uma cultura de sermos mais ágeis, menos burocráticos, mais orientados para as pessoas, então nós temos que mudar internamente muito daquilo que são alguns hábitos e comportamentos do topo até à base, não é? Em todos nós. Estou aqui a ver, a Maria Antónia diz-nos que... desculpa, agora tenho... perdi aqui. A Maria Antónia dizia-nos que menos burocracia é por parte da organização. Sim, isso mesmo. Não está tudo nas nossas mãos, parte está. A cultura é nossa, a cultura é aquilo que nós fazemos, a cultura é aquilo que nós dizemos,
é óbvio que a cultura é feita por todas as pessoas que trabalham na organização, mas nós não podemos esperar que ela venha só do topo, não é? Todos nós, dentro da própria organização, temos que ter aqui uma responsabilidade acrescida. Então, isto parte por parte do líder haver aqui alguma alteração de comportamentos, por exemplo, definir papéis e objetivos mais claros para todos, dar os recursos e a autonomia necessários para que as pessoas consigam realizar o seu trabalho, não estarmos permanentemente no controle, mas aceitarmos que as pessoas conseguem trabalhar e organizar-se, mas nós temos que estar aqui num papel muito mais disponível para ajudar a resolver aquilo que são os problemas. Conseguimos construir relações de confiança, estamos disponíveis, não há agendas escondidas, porque o que está, alguém dizia aqui, longe da vista, longe do coração. Sim, mas nós temos uma possibilidade desta máquina. Vocês estão a ver, eu infelizmente não vos vejo, mas em equipas mais pequenas nós podemos usar o Zoom, usar o Teams, usar o Hangout, também aqui o Adobe Connect permite em grupos mais pequenos nós vermos uns aos outros e isso, de facto, cria uma relação mais próxima. Precisamos de dar feedback permanente, estarmos disponíveis para fazer as nossas pessoas crescerem, estarmos disponíveis para aceitar que elas podem ter receios e ansiedades nesta fase. É perfeitamente normal. Estamos cá para ouvir e para ajudar. Eu acho que nós temos que passar este mindset da liderança para sermos coaches e mentores das nossas pessoas, não é? Aceitarmos que as pessoas têm, de facto, um papel muito importante naquilo que é o desenvolvimento do seu próprio trabalho, a gestão do seu tempo. Às vezes precisam de mais ajuda, cá estamos para isso. Mas não podemos deixar de celebrar vitórias, trazer a boa disposição, o pensamento positivo em todos os momentos em que estamos juntos. Não hesitem, comuniquem muito com as vossas pessoas. Entre nós, colegas, podemos estar, comunicarmos uns com os outros. Maria Antónia diz, numa pequena organização do Estado é possível termos menos burocracia, não tenho a menor das dúvidas que sim. E eu acho que depende muito daquilo que nós de facto queremos fazer. E mesmo criarmos aquilo que é uma relação mais próxima. Estamos a falar do papel do líder, estou aqui a correr já contra o tempo, mas precisamos de pensar que também nós, enquanto colaboradores, temos aqui um papel muito importante. Em gerirmos o nosso tempo com a autonomia, com a liberdade que nos é dada, em comprometermos em dar ideias e sugestões, envolver-nos com aquilo que é a organização, partilharmos informação, partilharmos feedback uns com os outros e, obviamente, estarmos disponíveis para experimentar, para errar, para aprender e para crescermos sempre em todos os momentos da nossa vida. Eu tinha-vos dito que ia-vos trazer aqui dois exemplos de duas empresas que têm aí uma cultura muito forte. E eu trago-vos esta, é uma empresa canadiana, chama-se Click Health. E que eu acho que é muito interessante. Eu convido-vos a ir ao site e espreitar, porque é realmente muito engraçado. Então, em abril de 2017, a Click Health foi reconhecida como uma das greatest places to work. Já foi 6 vezes considerada top 100 best workplaces. Foi considerada Best Workplace for Women, foi considerada Best Managed Company. É uma empresa muito interessante. E a cultura desta organização é um dos pontos mais fortes que as pessoas mais se orgulham. Foi tema para um livro, eles escolheram um livro que se chama The Decoded Company. Know Your Talent Better Than You Know Your fundadores. E isto é muito engraçado, porque o que eles dizem é o seguinte: a cultura da Click tem 20 anos, mas uma coisa que nunca mudou é a nossa crença de que se pusermos as nossas pessoas em primeiro lugar e lhes dermos as ferramentas e o ambiente para elas fazerem um trabalho extraordinário, tudo o resto se vai encaixar. Isto, meus amigos, eu acho fabuloso. As pessoas em primeiro lugar, damos-lhes as ferramentas para elas poderem trabalhar. Cuidamos delas e, obviamente,
tudo o resto, os objetivos vão acontecer e vão aparecer. No site, eles têm uma coisa que eu acho brilhante. Eles dizem que a intenção conta mais do que a técnica e sempre acreditamos que a nossa principal obrigação para com a empresa é o resultado final. Ou seja, aquilo que nos preocupa e aquilo que nos deve preocupar enquanto cultura de uma organização não é controlar se a pessoa entra às 9 e sai às 6, não é se a pessoa está em casa e às 9 ligou a câmara ou se ligou o computador e está a cumprir o seu horário até às 6 ou às 7. Isso não interessa rigorosamente para nada, a não ser que a pessoa tenha uma função em que tem que estar verdadeiramente ligada, porque o cliente vai ligar, vai contactar, aí obviamente que sim, mas aquilo parece porque de facto eu acredito na minha empresa, eu acredito e sei que não há intenções escondidas, não há agendas escondidas. Aquilo que nós comunicamos é verdadeiro. Eu sou capaz de dirigir-me ao meu chefe e dar-lhe um feedback transparente, construtivo, verdadeiro e honesto e sei que ele vai aceitar. Da mesma forma que eu tenho a capacidade de aceitar que nem sempre faço as coisas bem e ouvir o feedback construtivo que me estão a dar. Okay? Isto é que é importante, é nós pensarmos no resultado final do nosso trabalho. Trouxe-vos esta empresa porque eu acho que é muito interessante. E eu fui ver uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar da Glassdoor. Está aqui neste cantinho superior do slide. A Glassdoor é uma plataforma onde qualquer um de nós pode ir fazer comentários sobre a empresa onde trabalhamos. É mais ou menos como uma TripAdvisor relativamente aos hotéis e aos restaurantes. A Glassdoor existe para nós fazermos comentários sobre a nossa organização. E isto é um novo paradigma, porque os nossos jovens hoje em dia, antes de se candidatarem a uma empresa, vão à Glassdoor ver quais são os comentários que lá estão. Nesta empresa, na Click Health, a cultura é o que tem a avaliação mais positiva e maior. E isto é muito engraçado. É óbvio que vamos ter sempre pessoas que vão dizer, não estão sempre satisfeitas com tudo, lógico, mas isto é muito engraçado. Trouxe-vos a Click Health, não podia deixar de trazer uma empresa portuguesa com um comentário, uma notícia que saiu também agora no dia 5 e que reflete aquilo que é a cultura desta empresa. Então a Delta é muito conhecida pela sua responsabilidade social. E é uma responsabilidade social que é vivida internamente e é vivida posterior. E aquilo que a Delta diz, e temos o Sr. Naveiro, o Sr. Comendador Naveiro, que com a sua preocupação com as pessoas, conhece todas as pessoas da organização, vai aos casamentos, vai aos funerais, vai aos batizados, está presente, conhece as pessoas todas pelo nome. Não é só porque ele escreve na parede que o nosso foco são os colaboradores, é porque de facto ele vive que o nosso foco são os colaboradores. Externamente é uma empresa que é orientada para os outros e para a responsabilidade social. E aquilo que eles têm no site é este que vocês veem, diz responsabilidade social e sustentabilidade. E o que eles dizem, a nossa preocupação é desenvolver as comunidades onde estamos inseridos. E isso tem sido uma constante. O que é que fez a Delta? A Delta criou, não sei se vocês ouviram esta notícia, mas a Delta fez uma parceria com uma plataforma digital e criaram uns vouchers em que eles vão pagar, eu acho que há vouchers de 30 euros e vouchers de 10, creio que é assim. Exatamente, voltaremos Portugal, é isso mesmo, muito obrigada. E a Delta o que faz? Ela está a incentivar a que qualquer um de nós, consumidor, compra o voucher, paga metade do voucher, entrega o voucher no café, na pastelaria, claro, vende Delta, obviamente, suponho que seja todas as que vendem Delta, e a Delta participa com a totalidade do valor junto
do comerciante. E reparem, isto é a cultura, é o orgulho, é a verdadeira essência de uma cultura que se vive internamente e que se vive externamente. E para finalizar a nossa apresentação, está aqui, estamos mesmo quase a terminar, eu queria deixar aqui um bocadinho também para vocês fazerem algumas perguntas. Trago esta frase com a qual eu não podia estar mais de acordo, do Simon Sinek, o guru aí também da liderança. Ele diz: somente quando nós tiramos os nossos valores do papel e os vivemos de facto, podemos dizer que temos uma forte cultura corporativa. Quando isto acontece, não é preciso que ninguém me diga a mim, que estou sozinha com o meu computador a trabalhar em casa, como é que eu devo tratar o meu chefe, os meus colegas ou o meu cliente, porque eu já sei. Isto é a minha cultura. No entanto, nós não nos podemos esquecer que, primeiro, se temos uma cultura de cuidar uns dos outros, respeitar-nos uns aos outros, nós temos de incentivar todos os momentos em que comunicamos uns com os outros, por telefone, em videoconferência, o que seja, garantirmos que, de facto, esse cuidado está lá. Tragam humor para o momento, façam cafés virtuais, almoços virtuais, aulas de ginástica virtuais. Há tanta coisa engraçada que nós podemos fazer, onde criamos o espaço para estarmos juntos, para nos mostrarmos, falarmos das nossas fragilidades, da nossa família, falarmos de coisas que têm a ver com trabalho e coisas que não têm a ver com trabalho. É evidente que precisamos, sim, Alice, ligarmos ao máximo. Não há o comunicamos demais. Não. Tem que haver esta transparência para que a cultura passe. A cultura, mais uma vez, é a forma como nós nos comportamos, a forma como nós trabalhamos, a forma como comunicamos uns com os outros, como nos cuidamos uns dos outros. Por isso, todos os momentos em que estivermos juntos são momentos para falarmos daquilo que tem a ver connosco, daquilo que tem a ver com o trabalho, daquilo que tem a ver com o sermos todos parte desta empresa e desta organização. Todos os momentos são importantes e todos os momentos contam. Muito obrigada. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, se têm perguntas que queiram colocar. Obrigada, Aldora. Obrigada pelo seu comentário, pelo feedback. Espero que tenha sido útil. Uma hora é sempre uma coisa que corre, não é? E no instante acaba o tempo. Obrigada, Daniel, também. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Espero ver-vos presencialmente, que quem sabe, daqui a uns tempos. Pois é, apareceu 5 minutos. Eu também estava embalada aqui a conversar. Bom, obrigada por terem gostado. Eu vi que havia aqui uma pergunta, estava aqui a tentar andar para trás. Ana Casais, o que sugere primeiro estudar o clima organizacional ou reunir as equipas e obter respostas? Ana, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu trabalho design thinking e, portanto, eu acho que nós podemos usar o People Analytics, não é? Podemos usar os surveys, são importantes, ajudam-nos a ter informação, mas não há nada como depois conseguirmos trazer estes dados para a mesa e apresentá-los às pessoas e pedir às pessoas que tragam, que nos deem mais sumo para além daquilo que é a resposta a um survey, não é? Porque o clima normalmente é um survey, passamos, muitas vezes as pessoas respondem politicamente correto, nem sempre nos dizem toda a verdade, e eu acho que não há nada como os focus group, fazermos pequenos grupos em que temos as pessoas a analisar, a acrescentar, podemos usar o post-it, agora temos que usar o post-it virtual, não é? Eu acho que esta para mim é também o meu próximo desafio, que é encontrarmos uma forma muito fácil e simples de podermos trabalhar estas temáticas online, mas já há aqui várias plataformas a trabalhar nisso.
Mas a sua resposta, podemos fazer dos dois formatos. Aquilo que eu tenho trabalhado muito com as empresas ultimamente tem sido o conseguirmos criar pequenos grupos nas empresas que são grupos representativos dos colaboradores. E, no fundo, são os champions, não é? Os embaixadores. São as pessoas que nos ajudam a trazer feedback dos colegas, a levar informação. São normalmente pessoas que são eleitas pelos colegas e que são representativas das diferentes áreas do negócio. E eu diria que se optarem por fazer um clima survey, não deixem de ter as pessoas. Se não vos for, se o survey não for interessante para vocês, eu gosto muito do grupo de colaboradores representativo dentro da organização, em todo o formato, não é? São pessoas em quem nós confiamos, em quem os colegas confiam e que nos ajudam a ouvir a organização, porque é muito importante, e a transmitir aquilo que queremos. E aproveitem todos os momentos para relembrar os valores e a cultura da organização. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem sempre saudáveis e sejam felizes, e até breve. Foi um gosto estar convosco.